Por 51 anos, minha vida foi definida pela rejeição. Na opulenta mansão dos Montenegro, em São Paulo, eu era a sombra, a filha esquecida, enquanto meu irmão, Ricardo, era esculpido para ser o herdeiro de ouro da construtora do meu pai, Alberto. Eu era confinada ao papel de cuidadora da casa e da minha amada mãe, Beatriz. Minha mãe era meu único farol de amor e compreensão em um mar de frieza. Com ela, compartilhei segredos, sonhos e uma paixão clandestina pela literatura. Após sua partida súbita, um vazio imenso tomou conta de mim, agravado pela chegada de Estela, minha madrasta, que me tratava com desdém cruel, como uma empregada. Meus únicos refúgios eram um jardim, onde um amor secreto e proibido floresceu com Lorenzo, o jardineiro de alma gentil, e o sótão poerento, onde eu escrevia meus romances escondida, sonhando com uma vida que nunca parecia ser minha. Tudo mudou numa noite de humilhação pública, quando Estela cruzou a linha final. Fugindo para o sótão, encontrei, escondida no fundo de um baú antigo, a última mensagem de minha mãe. Uma carta de amor e coragem e a chave para minha liberdade. Ela, em segredo, havia juntado uma fortuna para mim. Milhões em dinheiro e ações da empresa da família. E comprado um apartamento, um santuário onde meus sonhos poderiam, enfim, ter um lar. Com a ajuda de um leal advogado, herdei não apenas riqueza, mas poder. Poder para, na noite em que celebrariam seu maior contrato, me levantar diante de todos, meu pai arrogante, meu irmão traiçoeiro e a venenosa Estela, e declamar minha independência. Anunciei meu casamento com Lourenço, revelei minha fortuna e, com frieza calculada, declarei-me a maior acionista da empresa, paralisando seus negócios com um único comando. Naquela noite, a filha rejeitada não se vingou. Ela simplesmente se libertou, usando as próprias armas que usaram para confiná-la, dinheiro, poder e silêncio, para conquistar finalmente a sua própria vida. Sempre soube que o ar nesta mansão era diferente para mim. Para os outros, cheirava a dinheiro novo, a concreto fresco da construtora do meu pai, a perfume francês e a sucesso. Para mim, cheirava a poeira de livros esquecidos e a terra úmida do jardim, onde eu encontrava meu único refúgio. Meu nome é Clara, e esta é a história de como uma mulher de 51 anos descobriu que sua vida só estava começando. Meu pai, Alberto Montenegro, era um titã da construção civil em São Paulo, um homem de pulso firme e coração de aço, para quem o mundo se dividia entre lucro e prejuízo, utilidade e irrelevância. Minha mãe, Beatriz, era a sua antítese silenciosa, um jardim secreto de gentileza e inteligência que sobrevivia na sombra da grandiosidade dele. E então havia meu irmão, Ricardo. Meu melhor amigo na infância, meu cúmplice nas aventuras pelo vasto jardim da mansão. Lembro dele rindo, segurando minha mão enquanto pulávamos poças d'água depois da chuva. Mas o tempo, esse ourives traiçoeiro, foi nos moldando em metais diferentes. Ricardo tornou-se ouro puro. Formou-se em engenharia, entrou para a construtora do pai, casou-se com a insuportavelmente perfeita Camila e deu ao meu pai 3 netos impecáveis. Eu? Bem, eu me tornei uma peça de estanho esquecida na prateleira. Terminei o ensino médio e, após uma luta silenciosa, consegui fazer letras. Faculdade de pobre, para quem não quer ganhar dinheiro, cuspiu meu pai no jantar de formatura. Você vai cuidar da sua mãe. É sua obrigação como filha. E assim foi. Enquanto o Ricardo construía impérios, eu fiquei. Cuidava da casa e da minha mãe. E assistia a minha vida passar pela janela da sala de estar.
Minha mãe, Beatriz, era meu porto seguro. Era ela quem escondia romances para eu ler, quem sussurrava: "Um dia, Clara, um dia", quando meu pai me diminuía. Ela me entendia. Minha mãe era um anacronismo, um ser de luz e gentileza preso num casamento com um homem de concreto e aço, meu pai, Alberto. Para o mundo, ela era a esposa decorativa do magnata, sempre impecável em seus vestidos de seda, com um sorriso tranquilo e um aperto de mão suave. Mas para mim, dentro daquela mansão silenciosa e opressora, ela era tudo. Era o meu porto seguro, a minha conspiração particular. Lembro-me dos nossos rituais. Todas as tardes, por volta das 4, ela pedia um chá para ser servido no pequeno jardim de inverno, atrás da sala de jantar. "Traga 2 copos de suco para Clara, por favor", ela dizia à governanta, com aquele jeito delicado que não admitia negativa. Era o nosso código, era o nosso tempo. Enquanto meu pai estava na construtora e Ricardo nas suas intermináveis aulas de reforço para ser o gênio da engenharia, nós duas éramos só nós. Ela cheirava sempre a jasmim e papel velho, um perfume suave, discreto, que ela encomendava da França. Ela se sentava no sofá de Vimy e eu me encolhia aos seus pés, apoiando a cabeça no colo. E ela, invariavelmente, tirava um livro de dentro da bolsa. Não era um livro qualquer. Era sempre algo proibido. Um romance de Jane Austen, um poema de Florbela Espanca, um conto de Clarice Lispector. "Isso é para a nossa biblioteca secreta, Clara", ela sussurrava, os olhos brilhando com uma malícia deliciosa. "Não deixe seu pai ver. Ele acha que literatura é coisa de gente ociosa." Ela era assim, uma bibliotecária clandestina do afeto. Ela me ensinou tudo o que sei sobre o mundo, mas de um jeito diferente. Meu pai me ensinava sobre lucro e perda. Ela me ensinava sobre a perda que é não seguir o que se ama e o lucro imensurável de uma alma em paz. Ela via minha paixão pelas palavras antes mesmo de eu entender o que era aquilo. "Conta uma história para a mamãe Clara", ela pedia. E eu, uma garotinha, inventava mundos sobre a fada que morava no roseral ou o dragão que guardava a piscina. Ela não apenas ouvia, ela escutava, com todo o seu ser. Seus olhos não se desviavam de mim. E ela fazia perguntas. "E como a fada se sentiu quando a rosa murchou?" Ela estava me ensinando, sem eu saber, a dar profundidade emocional às minhas personagens. Quando eu fiz 15 anos e disse que queria ser escritora, o meu pai gargalhou na mesa do jantar. "Vai morrer de fome, menina. Vira uma professora, pelo menos é um emprego decente." Minha mãe não disse uma palavra, mas debaixo da mesa, sua mão encontrou a minha e apertou firme, rápida, um telegrama silencioso de solidão e apoio. "Eu acredito em você." À noite, ela veio ao meu quarto, sentou na minha cama com o colo cheio de livros. "Ele não entende minha flor", disse, a voz um fio de seda na penumbra. "Para ele, o mundo é feito de coisas que se pode medir e vender. Mas o mundo é também feito de coisas que só se pode sentir. E isso", ela disse tocando meu peito, acima do coração, "isso é o seu dom. Não deixe que ninguém roube isso de você. Nunca." Ela era minha mestra da resistência silenciosa. Enquanto meu pai governava com gritos, ela reinava com sussurros. Um olhar dela era o suficiente para me acalmar uma crise de ansiedade. Um aperto de mão no corredor antes de um jantar chato significava: "Força, minha querida, eu estou aqui." Ela foi a arquiteta da minha alma, a curadora do meu coração, a primeira e maior fã do meu trabalho. Toda vez que eu sento para escrever, sinto o cheiro de jasmim e papel velho. Toda vez que defendo alguém mais frágil, sinto a sua mão firme na minha. Ela me ensinou que a verdadeira força não está no grito, mas na convicção silenciosa. E que o maior legado que uma mãe pode deixar não é uma fortuna em um banco, mas a coragem de lutar pelos próprios sonhos, custe o que custar.
Ela foi minha mãe, minha professora, minha cúmplice e minha melhor amiga. E tudo de bom que eu sou hoje veio dela. Do seu colo macio, dos seus sussurros cheios de sabedoria e do seu amor, tão vasto e silencioso quanto o mar. Mas numa noite fria de inverno paulistano, um infarto fulminante levou ela embora. E com ela, se foi meu único elo de afeto nessa casa. Perdi não uma mãe, mas minha melhor e única amiga. A ferida ainda sangrava quando meu pai, Alberto, introduziu Estela, 6 meses depois. Estela com seus 40 e poucos anos, cabelo platinado e sorriso de cobra. Ela não me via como enteada, mas como uma espécie de empregada sênior. Clara, arruma isso. Clara, organiza aquilo. Você não faz nada mesmo, não é? A humilhação era o tempero diário da minha vida. Mas eu tinha 2 segredos. O primeiro era Lorenzo, o jardineiro. Homens como Lorenzo não existiam nos romances que eu lia. Ele era melhor. De mãos calejadas e olhar que acalmava tempestades, ele me enchia de elogios que eu nunca ouvira. Ele lia meus rascunhos escondidos e dizia: Clara, você é uma feiticeira das palavras. Um dia, o mundo vai saber. Ele era meu porto seguro, meu amor clandestino sobre a era inglesa. Lorenzo. Falar dele é como reviver os primeiros raios de sol depois de um inverno eterno. Tudo era tão cinza antes dele. Conheci Lorenzo num dia comum, que para mim era apenas mais um na sequência interminável de dias iguais. Fazia uns 3 meses que minha mãe havia partido, e a casa era uma tumba de mármore e solidão. Eu vagava pelo jardim, que outrora fora meu refúgio, mas que agora parecia tão abandonado e triste quanto eu. Foi então que o vi. Um homem de costas para mim, com as mangas da camisa arregaçadas até os cotovelos, cavando a terra com uma força e uma gentileza que eu nunca tinha visto. Ele não apenas jogava a terra de um lado para o outro, ele afagava o solo, acomodava uma muda com uma precisão quase cirúrgica, mas cheia de carinho. As veias de seus braços se desenhavam sob a pele bronzeada pelo sol e o suor lhe umedecia as costas da camisa simples de algodão. Eu devo ter feito algum barulho, porque ele se virou. E então eu vi seu rosto. Não era um rosto de modelo, não. Era um rosto marcado pelo trabalho e pelo tempo, mas com olhos. Meu Deus, os olhos dele eram da cor do café forte e tinham uma profundidade, uma calma, que fez o mundo barulhento entrinado da minha cabeça simplesmente parar. Bom dia, senhorita Clara, ele disse, com uma voz mais suave do que eu esperava, um timbre grave que vibrou em algum lugar dentro do meu peito. Eu fiquei surpresa? Você me conhece? Ele limpou as mãos na calça, um gesto um pouco sem jeito. Todo mundo na casa conhece a senhorita. Eu sinto muito pela sua mãe. A dona Beatriz era uma senhora muito boa, sempre tinha uma palavra amável. Foi a primeira vez, desde o funeral, que alguém daquela casa falou dela com genuína saudade, não por obrigação, mas por sentir falta. Algo se quebrou dentro de mim. Meus olhos encheram de lágrimas que eu teimava em não derramar na frente de ninguém. Ele não disse mais nada. Apenas pegou um pacote de sementes do bolso, eram sementes de amor perfeito, as favoritas da minha mãe, e estendeu para mim. Ela gostava muito dessas. A senhorita quer ajudar a plantar? E foi assim. Naquele dia, com a terra sob as unhas e o sol aquecendo os meus ombros, plantamos juntos. E falamos. Falamos sobre a vida, sobre as flores, sobre as estrelas. Com Lorenzo, eu não era a filha rejeitada do Montenegro, ou a saltelona. Eu era apenas Clara,
E era mais do que suficiente. O primeiro beijo foi meses depois. Já éramos cúmplices. Eu levava um caderno para o jardim e escrevia, e ele trabalhava por perto, num silêncio companheiro. Às vezes ele trazia um copo de suco de laranja fresco para mim, outras um galho de jasmim. Foi numa tarde de outono. O céu estava daquela cor de laranja que parece pintado. Eu estava sentada no banco de ferro sob a magnólia, e ele veio se sentar ao meu lado, cheirando a terra, a sol e a algo único dele. Estávamos olhando para o pôr do sol, e eu disse algo sobre como aquela cor era linda, mas efêmera. Ele virou-se para mim e seu rosto estava tão perto. Ele ergueu a mão, aquela mão calejada, forte, e moveu um fio de cabelo do meu rosto com uma delicadeza que me tirou o ar. Seus dedos roçaram minha têmpora e foi como um toque suave. Clara, ele sussurrou, e meu nome na boca dele soava como uma poesia. Não sei quem se moveu primeiro. Talvez os dois, mas nossos lábios se encontraram. Não foi um beijo de paixão furiosa, não. Foi uma pergunta, uma confirmação. Era suave, tímido, mas carregado de uma verdade que me percorreu por inteiro. Seus lábios eram mais ásperos que os meus, mas incrivelmente quentes. Senti o gosto do café dele e o doce do ar da tarde. Quando nos separamos, eu estava tremendo. Ele estava tremendo. E seus olhos cafés brilhavam com um misto de admiração e medo de ter estragado tudo. Ele não estragou. Foi o começo de tudo. A primeira vez que fizemos amor foi no sótão. Era o único lugar verdadeiramente nosso, longe dos olhos do meu pai, de Estela, dos criados. Havia um velho colchão de solteiro que eu cobri com lençóis limpos. Acendemos velas porque a luz elétrica era muito crua. A luz das chamas dançava nas vigas de madeira e nas sombras dos móveis cobertos, criando um mundo à parte, só para nós. Estávamos ambos nervosos. Eu, uma mulher de 25 anos, me sentindo tão inexperiente e vulnerável. Ele, um homem forte, com as mãos trêmulas ao desabotoar o vestido simples que eu usava. Não houve pressa. Cada toque era uma descoberta. Ele beijou cada cicatriz da minha alma antes de beijar cada curva do meu corpo. Suas mãos, tão hábeis com a terra, eram incrivelmente hábeis comigo. Ele sabia onde pressionar, onde acariciar, onde encontrar a música que meu corpo podia tocar. Quando ele entrou em mim, foi com uma paciência infinita, um cuidado que me fez chorar. Não de dor, mas de alívio, de pertencimento. Era como se depois de uma vida inteira me sentindo deslocada, eu finalmente tivesse encontrado o meu lugar, meu lar. Não era entre 4 paredes de mármore, mas nos braços daquele homem, naquele lugar poeirento e mágico que guardava os segredos da minha família. Ele sussurrou no meu ouvido em meio aos nossos gemidos abafados. Minha Clara, minha escritora, minha flor linda. Eram as palavras mais lindas que eu já ouvido, mais lindas do que qualquer elogio em qualquer um dos meus livros. Fizemos amor com a urgência silenciosa de quem sabe que o tempo é emprestado, mas também com a reverência de quem está descobrindo um templo sagrado. E quando findamos, ficamos entrelaçados naquele colchão estreito, o suor dos nossos corpos misturado, ouvindo a chuva começar a cair no telhado de zinco. Ele traçou círculos nas minhas costas e eu chorei de novo, mas dessa vez de uma felicidade tão profunda e tão tranquila que eu nem sabia que existia. Foi naquele momento, naquele sótão, naquele colchão, nos braços daquele homem, que eu deixei de ser a sombra de alguém
e me tornei finalmente eu mesma. Lorenzo não foi apenas meu amante, foi meu cúmplice, meu porto seguro, a prova viva de que o amor não escolhe status, não escolhe hora, não escolhe lugar, ele simplesmente brota, como uma flor no asfalto, e é a coisa mais linda e resistente do mundo. O segundo segredo era o sótão, um labirinto poeirento de memórias, cheio de tronos cobertos por lençóis brancos, onde eu me escondia para escrever. Lá, entre os vestidos vintage da minha mãe e os cheiros do passado, eu dava vida às minhas heroínas. Escrevia sobre mulheres que voavam, que amavam, que conquistavam. Era o meu santuário. Uma noite, a família celebrava um mega contrato fechado por Ricardo. A mansão estava repleta de diretores, investidores e o sorriso orgulhoso do meu pai. Estela, ébria de champanhe e poder, decidiu me dar uma lição pública. "Olhem para Clara", disse com voz contundente e cortante. "A solteirona da família, a sombra. Pelo menos serve para manter a casa em ordem, não é, querido?" O riso alto de Ricardo ecoou na sala. Foi a gota d'água. Corri para o sótão, meu rosto queimando de vergonha e lágrimas. Envolta na penumbra, abracei um casaco velho da minha mãe, ainda com o cheiro dela. Entre baús e antigas fotografias, um envelope amarelado no fundo de um baú chamou minha atenção. A caligrafia era inconfundível, da minha mãe. Com dedos trêmulos, abri. Minha querida Clara. Se está lendo esta carta, é porque eu já parti. E se eu parti, significa que você precisa ser forte. Mais forte do que eu pude ser. Esta casa é uma gaiola dourada. E seu pai... Bem, seu pai é o carcereiro. Eu nunca tive coragem de quebrar as grades, mas você tem. Você sempre teve um fogo dentro de si que eu admirava. Não baixe a guarda para ninguém. Lute pelos seus sonhos. Lute pela sua vida. Lute pelo amor. Tudo que eu não pude fazer por você em vida, espero ter provido em segredo. Te amo infinitamente. Mãe. O papel estava manchado pelas minhas lágrimas. No envelope havia outro papel, com minha foto de formatura. Um número de conta, uma senha e uma chave. E um bilhete. Para minha amada filha realizar seus sonhos. No dia seguinte, com o coração batendo como um tambor, fui ao banco. O gerente, um homem sério de terno impecável, ao ver os documentos tornou-se solene. Ele me levou para sua sala. "Senhorita Montenegro", disse ele digitando algo no computador. Sua expressão mudou. "Há uma quantia significativa aqui." "Significativa como?" Perguntei, minha voz um fio. R$ 2.783.000,42. O mundo girou. Quase desmaiei. Minha mãe, por anos, havia desviado silenciosamente parte de sua mesada para mim. O gerente me deu um cartão de débito platina. "E a chave?" Eu lembrei, ainda atordoada. Ele me levou até a sala dos cofres. A chave abriu o cofre 347. Dentro havia mais uma chave, uma escritura e um cartão de visitas. Dr. Arthur Fontes, advogado. O gerente explicou com voz suave que minha mãe não só juntou dinheiro, mas também, com a ajuda discreta do Dr. Arthur, comprou ações da construtora Montenegro. Ela era uma acionista silenciosa, representada por ele em todas as reuniões. A escritura era de um apartamento de cobertura no Jardim Europa, comprado em meu nome. A outra chave era da porta. Liguei para o Dr. Arthur. Ele veio me buscar. Era o mesmo advogado que eu via nos jantares de negócios da família. Sempre quieto em um canto, ele me levou até o apartamento. O Dr. Arthur me levou no Jardim Europa, num prédio baixo, discreto, daqueles que escondem o luxo atrás de uma fachada clássica e sóbria. A chave, aquela que veio do cofre, tremia na minha mão. Quando a porta se abriu, eu precisei me segurar no batente. Não era a grandiosidade que me atingiu, mas a perfeição.
Era uma cobertura, mas não daquelas ostentosas. Era aconchegante. A primeira coisa que vi foi a luz. Luz em todos os lugares. Janelas do chão ao teto de ponta a ponta da sala, revelando um céu de São Paulo que naquele momento parecia pintado só para mim. O piso era de madeira clara aquecida, com alguns tapetes persas autênticos desbotados pelo tempo, que ela deveria ter comprado em algum leilão de família tradicional. Ela adorava a história por trás dos objetos. E a decoração. Meu Deus! Era o meu estilo, o estilo que eu só ousava sonhar em revistas e sussurrar para ela nos nossos chás da tarde. Tons terrosos, areia, verde sálvia, um toque de azul céu, nada de dourado, nada de mármore polido e frio como na mansão. Era calor, era textura. Tecidos naturais, linho, algodão cru, madeira maciça com seus nós e imperfeições à mostra. E então eu a vi. Num canto, junto à janela mais ampla, com vista para uma fileira de ipês que na primavera deveriam ser um espetáculo de cores, estava uma escrivaninha vintage de alvarendo perfeitamente restaurada. Ao lado, uma pilha imaculada de papel de alta gramatura e um vaso com uma única orquídea branca. Era o meu altar, o lugar que ela sabia que eu precisaria para dar voz aos meus mundos. Eu caminhei até lá, minhas pernas bambas, e passei os dedos sobre as teclas frias da máquina. Clique. Um som tão preciso, tão promissor. Desabei. Chorei ali mesmo, no chão daquela sala vazia, abraçada à perna da escrivaninha. O Dr. Arthur, um verdadeiro cavalheiro, ficou na varanda, me dando todo o tempo do mundo. Quando me recompus, explorei o resto. A cozinha era aberta, pequena mas funcional, com eletrodomésticos modernos discretamente integrados a armários de madeira. Havia uma estante de livros vazia, esperando pelas minhas histórias. Ela até tinha escolhido os livros que iriam ficar naquela estante. Uma coleção linda de capa dura dos clássicos que eu amava. Virginia Woolf, Jane Austen, Clarice Lispector. O quarto principal era um santuário. A cama era baixa, larga, com uma cabeceira estofada em veludo cor de âmbar. As cortinas eram leves, deixando a luz entrar suavemente. Havia uma varandinha privativa com espaço para 2 cadeiras de balanço. Imagino que ela sonhasse comigo e Lorenzo tomando café lá de manhã. O banheiro era meu sonho. Uma banheira independente, daquelas antigas, com pés de garras. Eu sempre disse a ela, numa daquelas tardes, que um dia teria uma banheira assim para mergulhar e ler por horas. Ela lembrou. Ela lembrou de tudo. E os detalhes, os pequenos toques que me fizeram sentir que ela ainda estava lá, guiando minha mão. Velas de soja com aroma de jasmim e pátio molhado, o meu favorito. Jogos de canetas tinteiro na escrivaninha, um cobertor de tricô feito à mão, pelas mãos dela, dobrado sobre o sofá. Era mais do que um apartamento mobiliado. Era um apartamento pensado. Cada objeto, cada cor, cada textura era uma mensagem. Era ela dizendo: "Eu te ouvi, minha filha. Eu vi os seus sonhos mais secretos e eu os tornei reais para você. Agora, viva." Foi o maior presente de amor que já recebi. Não pelo valor, mas pela intimidade do gesto. Ela não me deu uma casa. Ela me deu um refúgio. Ela me deu a mim mesma. Tudo que eu era naquela mansão era uma sombra. Naquela cobertura, sob aquela luz, eu era, finalmente, inteira. Com a orientação do Dr. Arthur, usei parte do dinheiro para publicar o meu primeiro romance, O Cheiro da Terra Molhada. Uma história sobre uma jardineira que encontra amor e redenção em meio às flores. Dediquei à minha mãe. Tornou-se um best-seller nacional. Na mansão, o silêncio foi ensurdecedor. De onde ela tirou dinheiro para isso? Era a pergunta que pairava no ar. Eu sorria e me calava. Sob orientação do Dr. Arthur, comecei a comprar mais ações da construtora. Silenciosamente, me tornei a maior acionista individual, com 49%.
A noite estava carregada no ar desde o amanhecer. Dava para sentir. O cheiro do capim-limão que Lourenço tinha podado de manhã parecia mais picante. O sol estava muito brilhante, quase cruel. A mansão fervilhava de uma energia nervosa. Um dos maiores contratos da construtora Montenegro seria assinado depois do jantar. Meu pai Alberto percorria os corredores como um general antes da batalha, seu charuto já aceso às 3 da tarde. Ricardo, meu irmão, com o seu terno impecável, falava ao telefone em tom autoritário, o herdeiro confiante no auge da sua glória. E Estela? Estela era a abelha rainha. Usava um vestido vermelho sangue, justo, decotado, e um colar de diamantes que custaria mais do que todos os livros que eu já escrevi. Seu riso, agudo e performático, ecoava pelas salas como um sinal de alerta. Ela ordenava aos empregados, ajustava o posicionamento de um vaso de flores, lançava-me olhares de puro desdém, como se eu fosse um móvel desalinhado que estragava a decoração perfeita da noite dela. Eu os observei o dia todo, como um animal à espera. A carta da minha mãe queimava no bolso do meu vestido simples de linho bege. Eu escolhi a cor da terra, da coisa sólida e real, em oposição ao vermelho falso dela. O cartão do banco e o telefone do Dr. Arthur estavam na minha bolsa, junto com uma pequena nécessaire com o essencial. Minhas malas, 2 apenas, já estavam escondidas no carro. Tudo estava planejado. O jantar foi um espetáculo de arrogância. Na mesa alongada de mogno, sobre o lustre de cristal que jogava luzes cruas sobre os pratos de porcelana, eles celebravam. Meu pai discursou sobre legado, sobre o império que estava construindo. Ricardo sorriu, orgulhoso, o sucessor. Os diretores e investidores riam e brindavam. O Dr. Arthur, sentado discretamente num canto, acompanhava tudo com um olhar impenetrável. Ele sabia. E eu sabia que ele sabia. Estela, ébria de champanhe e atenção, decidiu que era a hora do espetáculo principal. Minha humilhação. "Por favor, querida", ela disse, sua voz crua cortando o burburinho. Todos se calaram. "Você poderia pedir ao chefe para trazer mais aqueles aperitivos deliciosos? Você passa tanto tempo na cozinha, deve saber melhor do que ninguém como chamá-lo." Foi uma facada perfeita, insinuando que eu era uma criada. Um murmúrio de risos constrangidos percorreu a mesa. Ricardo encostou-se na cadeira, um sorriso de superioridade nos lábios. Meu pai lançou-me um olhar de irritação, como se minha mera existência naquela mesa fosse um inconveniente. E então, eu não me mexi, não baixei os olhos. Eu apenas sorri. Um sorriso pequeno, tranquilo. Foi aí que Lorenzo entrou. Ele não veio pela porta dos fundos. Veio pela entrada principal como um convidado. Estava de terno, um terno simples, mas que lhe caía perfeitamente nos ombros largos. Seu cabelo, geralmente despenteado pelo vento, estava penteado para trás. Cheirava a flores e a homem. E seus olhos não procuravam aprovação. Eles me encontraram imediatamente e neles eu vi apenas amor e uma determinação feroz. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Você podia ver o gelo derretendo nos copos. Estela foi a primeira a romper o feitiço. Um riso estridente, histérico, escapou dela. Olhem só, a escritora veio com o jardineiro. Que casal encantador! Vai escrever um livro sobre plantar begonhas? O riso de Ricardo juntou-se ao dela. Um som cruel e irritantel. Meu pai ergueu-se, roxo de raiva. "Clara, tire esse homem da minha casa imediatamente. Você já envergonha esta família o suficiente." Foi então que eu me levantei. Lentamente. A carta da minha mãe parecia aquecer meu peito.
Eu olhei para Lorenzo, que me deu um aceno quase imperceptível. Vá. Minha voz não tremeu. Saiu clara, fria e cortante como vidro. Pai, irmão, convidados. A partir de hoje, vou viver a minha vida. Já tenho para onde ir, porque minha mãe, mesmo depois de partir, cuidou de mim. Virei-me para Estela e disse: eu tenho pena de você, Estela. Pena de quem acha que o valor de uma pessoa está no sobrenome ou na conta bancária. E quando eu disse: eu tenho pena de você, não foi um insulto gratuito. Foi a pura, cristalina e absoluta verdade. E o tom que eu usei não foi de raiva. Era uma pena genuína, quase científica, como se eu estivesse analisando um inseto preso em âmbar. Eu vi o sorriso dela congelar. Os olhos, antes cheios de diversão maldosa, se estreitaram em fendas confusas. O que você disse? Ela cuspiu, como se não pudesse acreditar no que ouvira. Foi aí que eu me aproximei. Não muito, apenas o suficiente para que só ela e quem estava imediatamente ao redor pudesse ouvir o que eu dizia a seguir. Minha voz desceu para um sussurro que cortava mais que um grito. Pena, repeti calmamente. Pena de uma mulher que precisa se encher de pedras cintilantes e vestidos caros para se sentir valiosa. Pena de alguém que acha que conquistou um império, mas, na verdade, só herdou as migalhas de um homem que nunca a amou de verdade. Meu pai não te ama, Estela. Ele te tolera. Você é um acessório bonito, um passatempo caro. Minha mãe era a alma desta casa. Você é só a pintura na parede. E pinturas desbotam. Cada palavra era um prego no caixão da arrogância dela. Eu vi o sangue sumir do seu rosto. A maquiagem pesada de repente parecendo uma máscara grotesca. Seus lábios tremiam. Ela tentou falar, mas só saiu um arroto. Você passou anos me tratando como uma empregada. Continuei, minha voz ainda um fio de gelo. Me humilhando, me diminuindo, achando que isso te fazia maior. Mas você sabia, não sabia? No fundo, você sempre soube. Que eu era mais do que você jamais seria. Porque eu tinha algo que todo o dinheiro do mundo não pode comprar. O amor verdadeiro da minha mãe. E a herança dela não está em diamantes ou em contratos. Está em mim. Eu olhei para os diamantes no pescoço dela. Essas coisas ele pode te dar. Pode dar para qualquer uma. Mas o que ele deu para minha mãe, o respeito, o legado silencioso, a inteligência para garantir o futuro da filha, isso ele nunca dará a você. Você é e sempre será a amante que conseguiu um contrato permanente. Parabéns. Foi quando ela finalmente encontrou a voz. Um estalo furioso e embriagado. Sua maldita, sua invejosa, você acha que... Eu a interrompi, erguendo a mão com uma autoridade que a fez calar instantaneamente. Eu não acho. Eu sei. Eu disse olhando nos olhos dela. E a partir de hoje, você vai lembrar sempre que a solitária, a inútil, a escritora de quinta, é a dona do teto que você dorme. É a dona da empresa que paga por esses diamantes. E cada vez que você olhar para eles, vai se lembrar que foi a filha rejeitada quem te deu permissão para usá-los. Tenha uma boa noite, madrasta. Virar as costas depois de dizer aquilo foi a sensação mais eufórica da minha vida. Foi como tirar um peso das costas que eu carregava há anos. Cada passo que eu dei para longe dela foi mais leve que o anterior. Eu não precisei gritar, não precisei chorar, apenas disse a verdade. E a verdade, dita com calma e convicção, é a arma mais destrutiva que existe contra alguém que vive de aparências. Eu não destruí só a noite dela. Eu destruí a ilusão toda. A sala estava em estado de choque. Eu caminhei até a mesa principal, onde a pasta de contratos, grossa e importante, repousava ao lado do prato do meu pai. Peguei-a, não com violência, mas com uma autoridade que fez meu pai ficar paralisado. Este negócio não será fechado hoje, declarei olhando para os investidores. Preciso que o meu advogado, o Dr. Arthur, analise os termos com mais cuidado.
A senhora Estela não lê os papéis que assina, não é? Ou os que o meu pai assina. Minha voz não era mais fria. Era quente como a lava. Este contrato, a construtora Montenegro, não é mais dele somente. Eu detenho 49% das ações. E, em efeito imediato, assumo o controle majoritário do conselho. Nada será feito hoje. Ponto final. O rosto do meu pai era uma máscara de horror. A garfada de Ricardo caiu no prato com um tilintar obsceno. Estela parecia um peixe fora d'água, boquiaberta, ofegante. Peguei a minha bolsa. Lorenzo já estava ao meu lado, minha mão na dele. Na porta, virei-me pela última vez. O segundo livro, aliás, já está pronto. Chama-se A Herdeira Silenciosa. Acho que vai fazer um sucesso ainda maior. E então saímos. Deixamos para trás o silêncio aterrorizado, o cheiro de champanhe azedo e o império de concreto que desmoronava. Do lado de fora, a noite de São Paulo estava fria e climpa. Entramos no carro e, pela primeira vez em anos, eu respirei o ar da minha própria liberdade. A revolução não foi um grito, foi um sussurro e foi devastador. Hoje, com 56 anos, vivo na minha cobertura com Lorenzo, meu marido, meu maior fã. Meus livros viraram série na TV. Viajo o mundo dando palestras, não sobre literatura, mas sobre coragem. Criei a Fundação Beatriz, que abriga e educa mulheres que, como eu um dia, se sentiram sem voz e sem saída. E comprei mais 2% das ações do meu pai. A construtora Montenegro agora tem um novo diretor de projetos, Lorenzo, que tem um talento natural para criar coisas belas e sólidas. E para você, mulher, que está lendo isso, seja você quem for, onde estiver, essa história não é sobre vingança, é sobre ressurreição. É sobre a semente que sua mãe, sua avó, uma amiga ou mesmo a voz dentro de você plantou há muito tempo. Ela não morreu. Ela só estava esperando a estação certa para brotar. Você pode estar em seu sótão agora, literal ou figurativo. Pode estar cercada por poeira de sonhos adiados e pelo silêncio ensurdecedor da subestimação. Mas ouça-me, procure sua carta. Ela está aí. Pode ser um talento que você ignora, uma paixão que considera tola, um bilhete de uma amiga, um sussurro da sua intuição que diz, chega. Não espere até os 51 anos. Comece hoje. Escreva uma linha. Faz um curso. Abra uma conta secreta com R$10. Plante uma semente no jardim da sua própria vida. Haja em segredo, se preciso. Prepare-se, porque quando a temporada de caça aos seus sonhos começar, você precisa estar pronta para não apenas sobreviver, mas para reinar. Eles podem rir do seu vestido vermelho, podem zombar do seu jardineiro, podem dizer que seu sonho não vale nada, mas eles não sabem da herança que você carrega dentro de si. A herança da resiliência, da inteligência silenciosa e do amor, que prevalece além da morte. Quebre a porcelana fina da expectativa alheia. Use vermelho. Ame o jardineiro. Escreva o seu best-seller. Assuma o controle do seu conselho administrativo. A sua mãe, a vida, o universo está torcendo por você. Agora, vá lá e procure a sua chave. Sabem, durante anos, minha voz foi silenciada. Minhas histórias escondidas. Minha verdade engolida. Mas eu descobri que toda voz merece ser ouvida. Toda história merece ser contada. E toda verdade? Bem, toda verdade um dia encontra seu caminho até a luz. Este canal se tornou o meu novo sótão, um lugar onde posso compartilhar não só romances, mas a coragem de se reinventar, de encontrar a própria força, não importa a idade, não importa o passado. E saber que a minha jornada ressoa em vocês é o que dá sentido a cada palavra escrita, a cada palestra dada. Por isso, eu tenho um pedido para você que chegou até aqui na minha história.
Inscreva-se no canal. Clique naquele sininho, porque toda vez que você se inscreve é como um aplauso para uma mulher que um dia foi chamada de inútil. É você dizer, sim, Clara, eu te escuto. E deixe um comentário. Me conte qual foi a parte da minha história que mais tocou o seu coração. Suas palavras são como aquele café da tarde com a minha mãe. São o combustível que me faz seguir em frente, criando uma comunidade de mulheres fortes que se apoiam. Juntas, podemos ser mais do que sombras. Podemos ser uma revolução silenciosa, mas poderosa. Inscreva-se, comente e vamos continuar esta conversa. Porque, como a minha mãe sempre sussurrava, nunca subestime o poder de uma mulher com uma história para contar. E a sua história, eu mal posso esperar para ouvi-la. Com todo o meu carinho e gratidão, Clara.